nosso Minuto da Cidadania aqui da Escola do Parlamento de Itapevi, da Câmara Municipal de Itapevi. Boa noite quase para quem está vendo ao vivo e bom dia, boa tarde para quem vai ver depois no nosso canal do YouTube, né? Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, né? Muito especial por conta de ser aqui um tema ligado às escolas, né, do Poder Legislativo, em todas as escolas do governo. Eu diria que é a pessoa mais importante, não é porque está aqui do meu lado, mas é a pessoa mais importante no Brasil, que conhece as escolas do Legislativo no Brasil, que é o Florian Madruga, que é presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Contas, ABEL. Florian, tudo bem? Tudo ótimo. Vem de Brasília aqui para Itapevi para conversar com a gente. Aí eu sei que tem bastante gente de escolas. Aliás, o pessoal das escolas que estão nos vendo aí ao vivo, quiser mandar pergunta no chat, pode mandar, que a equipe está atenta aí nas perguntas, vão passar e a gente vai conversar, tá bom? Temos aqui a produção, agradecer todo mundo aqui. Jadson está ali olhando tudo, né? Vamos lá então. Florian, me conta uma coisa. Você tem aí mais de 40 anos de serviço público. Quanto? Exatamente, Lamar. De Senado Federal, agora em 2023, eu estou completando 50 anos de atividades no Senado Federal. 50 anos. 43 anos como servidor efetivo e 7 anos como servidor voluntário. Me aposentei e voltei a trabalhar como voluntário no Senado. Voluntário. Mas eu queria, se você me permitir, um minutinho só, claro, dizer que hoje para mim está sendo um dia assim, muito especial, muito feliz de estar aqui em Itapevi. Há muito tempo que eu queria conhecer Itapevi por sua causa, porque você aqui, como diretor-presidente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi, fala muito dessa cidade, das suas atividades aqui, e eu tinha interesse demais em vir aqui em Itapevi para conhecer não só a cidade, mas principalmente conhecer a escola da Câmara de Itapevi. E não pude estar nos 7 anos, na comemoração dos 7 anos da escola, mas hoje estou me realizando, até porque estou aqui nesta sala, com essa biblioteca fabulosa aqui ao nosso lado, não é? E com sua equipe de profissionais. E eu quero parabenizá-lo também, dizer da minha alegria e felicidade de estar hoje aqui com vocês. Você viu que a gente tem uma estrutura modesta, mas é arrumadinha e tem funcionado. A equipe é uma equipe realmente muito comprometida. Mas então, isso voltando, eu completo 50 anos de atividade no Senado, mas antes de trabalhar no Senado, eu fui servidor da Universidade de Brasília, fui secretário do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, onde eu trabalhei por 4 anos. Portanto, eu estou com meio século e mais 4 anos de atividade profissional. Mas assim, então você começou na Universidade de Brasília. Exatamente. E aí depois você pensou num concurso público e começou a trabalhar lá no Senado. E no Senado, o que você ocupou lá? Como é que é essa história? Olha, eu dei uma guinada de 360 graus saindo da universidade, meio acadêmico, dirigindo administrativamente o Instituto de Letras, no meio daqueles professores, daquelas alunas que estudavam a literatura brasileira, literatura inglesa, literatura francesa, e fui para a gráfica do Senado. Fui trabalhar na gráfica do Senado. Meu concurso foi para a gráfica do Senado, onde eu fui ser revisor dos textos, dos discursos dos senadores. E foi uma coisa interessante, porque o meu trabalho era à noite, não é? As sessões terminavam às 18 horas, a taquigrafia preparava os discursos dos senadores e mandava para a gráfica à noite. Eu entrava às 7 horas da noite para trabalhar na revisão da gráfica e ficava até às 3, 4 horas da madrugada, na hora que terminava o expediente. Passei a ser um notívago, não é? Mas foi um tempo bom, porque eu aprendi muita coisa fazendo a revisão desses discursos. Eu aproveitava também para estudar, ler, entender o que os parlamentares falavam, o que os senadores falavam, né? E como é que surgiu essa aí? Porque você já foi até, eu sei, chefe de gabinete no Senado, né? Na presidência. Isso. Mas antes disso, como é que você chegou nessa história de escolas? Foi após ali
a constituição da ideia na Constituição Federal, ou antes mesmo do artigo 39 está lá falando das escolas de governo, você já tinha essa participação com as escolas de governo, ou propriamente aí com as escolas no Poder Legislativo? Veja só, a minha vida, ela acontecem coisas inesperadas, né? Que eu nunca imaginei que fosse passar por determinadas situações. Eu fiquei 28 anos na gráfica, fazendo uma carreira no setor gráfico, né? De revisor de textos, eu cheguei a ser diretor da gráfica do Senado, e depois desse tempo todo, eu já imaginando, como todo servidor público, quando seria o dia da minha aposentadoria, né? Foi quando eu recebi um convite para dirigir a escola do Legislativo do Senado Federal, que chama-se Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, que ficava, a sede do ILB, ao lado do prédio da gráfica. E eu nunca tinha ido na escola do Senado. A coisa mais interessante, né? Passava lá quase todos os dias, ao lado, mas nunca tinha entrado na escola. E recebi esse convite do presidente do Senado para dirigir a escola, e para mim foi um grande desafio, porque eu até então não entendia nada de educação legislativa, não sabia nem quais atividades que eram oferecidas lá na escola. Foi isso? Foi em 2001. 2001, já no início do século XXI. E fui para lá, e para mim foi uma grande surpresa quando eu cheguei lá no ILB, porque é uma escola que estava muito bem estruturada. Eu fui estudar o que era a escola de governo, que eu não sabia do que se tratava, eu não sabia o que acontecia nessa escola, e quando eu cheguei lá encontrei um grupo de servidores, né, que estavam, digamos assim, meio desmotivados, porque não havia muita participação dos servidores nos cursos oferecidos, né, os instrutores sem muita atividade, e lá uma estrutura fantástica na escola, com estúdio de TV, com salas de informática, né, auditório, né, salas de aula, e o pessoal sem ter o que fazer. E eu reuni essa turma toda e falei, vamos levantar essa escola aqui, vamos fazer essa escola funcionar. E de repente, em pouco tempo, a escola do Senado, o Instituto Legislativo Brasileiro, passou a ser a vitrine do Senado Federal, em razão dos cursos que foram oferecidos não só para os servidores, mas as parcerias que nós começamos a fazer. Fizemos parceria com a TV Senado, para que os cursos fossem divulgados também na programação da TV, parceria com a Rádio Senado, para que os cursos fossem divulgados na Rádio Senado, e fomos de gabinete em gabinete dos senadores, oferecendo os cursos para os servidores. Está vendo como tem história, pessoal? Né? Mas, foi uma coisa interessante, né? Porque em 6 meses o ILB mudou da água para o vinho. As salas passaram a ficar lotadas de servidores, tivemos que ampliar o horário de funcionamento, começava às 8 da manhã, terminava às 6 horas da tarde, ampliamos até às 22 horas, e começamos a fazer parcerias também com a Universidade de Brasília, para os primeiros cursos que o ILB iria oferecer para os servidores do Senado. E aí começou a acontecer as coisas, e eu me encantei com isso. Eu achei a educação legislativa, que até então eu não conhecia, passou a ser a razão da minha vida. Nós tínhamos um canal de televisão dentro da escola do governo do Senado, era o canal ILB, que montava, programava cursos, produzia cursos, fizemos parcerias com algumas emissoras de televisão, e esses cursos eram transmitidos também para outras partes do país, e de repente o ILB passou a ser uma efervescência, um laboratório de atividades do Senado Federal. E foi por aí afora, e eu fiquei 6 anos à frente lá da escola do Legislativo do Senado. E quando surgiu a decisão, assim, vamos montar uma associação? Isso aconteceu, Lamari, conta também quem participou dessa história toda. Sem dúvida nenhuma. Isso aconteceu em 2003. Eu já estava há 2 anos à frente lá da direção do ILB, quando eu fui procurado pelo gerente-geral da Escola do Legislativo da Assembleia de Minas Gerais,
A Escola da Assembleia de Minas Gerais, Primeira como escola. você bem sabe, foi a primeira escola do Legislativo criada no Brasil. Exatamente. Em 1992 ela foi criada, antes mesmo da emenda 19 de 88, né? Ela já funcionava a escola, e tanto é que o ano passado, em 2022, nós festejamos os 30 anos de criação da Escola do Legislativo de Minas Gerais e 30 anos de educação legislativa no Brasil. Mas aí eu fui procurado pelo gerente da escola, da Assembleia de Minas, que é o nosso amigo Alaor Messias Marques Júnior, uma grande figura, um servidor dedicado, fazia um excelente trabalho à frente da Escola de Minas, e ele relatou para mim que, apesar de existir uma emenda constitucional criando escolas de governo, e essa emenda 19/88, no parágrafo 39, no parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição, que diz que a União, os Estados e o Distrito Federal criarão escolas de governo para a capacitação dos servidores públicos da administração nos seus níveis municipal, estadual e federal. Mas, mesmo com a aprovação da emenda constitucional, só existiam 4 escolas funcionando em assembleias legislativas. 2001, isso. Em 2003 só tinham 4 escolas. Tinha a escola da Assembleia de Minas Gerais, que foi a primeira, a segunda foi a da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a terceira de Santa Catarina e a quarta a do Rio Grande do Sul. Somente essas 4 escolas. E mais as escolas de governo em âmbito federal, que era a Escola do Senado, o ILB, o CEFOR, que é o Centro de Formação e Treinamento de Servidores da Câmara dos Deputados, e a escola, o Instituto Legislativo do Instituto CZD do Correio do Tribunal de Contas da União. Então, no nível federal, as 3 escolas funcionavam: Tribunal de Contas da União, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nível estadual, 4 Assembleias Legislativas, e nenhuma Câmara Municipal do Brasil tinha escola do Legislativo em 2003. A primeira foi do Rio Grande do Norte. A primeira foi a de Natal, da Câmara Municipal de Natal, em 2005. Natal, Em 2005. Então a Alaor fez essa colocação e falou: como é que nós vamos fazer com que as demais assembleias, naquela época nós não cogitamos nem os tribunais de contas, nem as câmaras municipais, as demais assembleias criem as suas escolas. Como eu tinha uma experiência de associação, porque como eu trabalhava na gráfica do Senado, eu tinha contato com todas as gráficas oficiais do Poder Executivo do Brasil. Então, me reuni com a minha equipe lá do ILB, trabalhava comigo na assessoria do ILB, o Nilson da Silva Rebelo, que tinha sido diretor do Prodazem do Senado, tinha sido diretor do Palácio do Planalto e estava trabalhando conosco lá no ILB, com o Aderson Pimentel, que já trabalhava no ILB há alguns anos, e colocamos essas ideias do Alaor, né? E a partir daí surgiu, então, por que não criar uma associação que congregasse todas as escolas do Legislativo do Brasil que existiam à época e estimulasse a criação de outras mais, não só nas assembleias, mas nos tribunais de contas e também nas câmaras municipais. E daí o que nós fizemos? Apresentamos um anteprojeto de estatuto para essa associação e sugerimos ao Alaor que nós fizéssemos uma reunião com todos os diretores de recursos humanos das Assembleias Legislativas. Naquela época só tinha centros de treinamento, não existia escola de legislativo, então era um centro de treinamento na área de recursos humanos. E fizemos uma convocação porque o Senado, naquela época, já tinha um sistema de videoconferência através do Interlegis. Lembro. Que tinha essas videoconferências, esse sistema de videoconferência instalado já em todas as 26 Assembleias Legislativas e mais na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Fizemos uma reunião, né, com todos eles, através da videoconferência do Interlegis, apresentamos o anteprojeto de estatuto e, então, ouvimos críticas, ouvimos sugestões e, por fim, fizemos os ajustes necessários e marcamos uma data
para a criação da ABEL, da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. Lembra a data? 15 de maio de 2003 foi a data. Fizemos uma convocação, nessa convocação das 27 assembleias vieram 22 a Brasília, fizemos uma reunião presencial e convidamos para presidir a reunião o primeiro vice-presidente do Senado Federal, à época, o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, o diretor da Consultoria Legislativa do Senado, Sérgio Pena, e o diretor-geral do Senado, HCL da Silva Maia. E na presença desses 22 diretores de Assembleias Legislativas e mais do diretor da Escola da Câmara e mais o diretor do Instituto César do Correia, então foi criada a ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas. Com qual objetivo? Nosso primeiro objetivo, então, era levar para as assembleias que não tinham escola, que criassem as suas escolas. E a ABEL ficou encarregada também de elaborar um projeto político-pedagógico para essas escolas, né? E também um modelo de resolução, de projeto de resolução, que servisse de modelo para a criação dessas escolas. E começamos a trabalhar junto às assembleias. Em 2 anos, em 2005, nós já tínhamos escolas em todas as assembleias legislativas. E aí, então, partimos para a segunda etapa, criar escolas em tribunais de contas e criar escolas em câmaras municipais. Em 2005, tivemos a primeira escola do Legislativo na Câmara Municipal da cidade do Natal. Que é a cidade que eu tive a felicidade de nascer, não é? E que eu sugiro, aproveitando aqui que nós estamos reunidos, e quem não conhece Natal, realmente, não perca a oportunidade, né? Eu sugiro que conheça o Natal e conheça Itapevi também. Algum barzinho específico, alguma praia? Eu deixo por conta da curiosidade de quem está nos ouvindo. Morro do Careca, Morro do Careca, tem que ir lá. Só antes de continuar aqui, eu preciso só falar da nossa audiência aqui, o pessoal, para ser anunciado, a Escola de Novo Hamburgo, a Escola do Legislativo de Goiânia, né, o Marcos Batalha, desculpa, marcamos isso aqui, a Maria Carolina é lá de Fortaleza, não, de Fortaleza, Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, a Rebeca, a Margarete, o Guilherme Ribeiro, de Minas. Grande Guilherme, abraço para você. Ricardo Simas, da Escola de Uruguaiana, que é nosso grande companheiro, e que, aliás, fez um comentário. O Dr. Flora é o baluarte da educação cidadã. Né? Grandes saudades do Ricardo, que é realmente uma grande figura. Está fazendo um belo trabalho lá em Uruguaiana e no Rio Grande do Sul. Ele é o diretor regional do Sul da ABEL. A escola de Santa Catarina, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, está presente. É a Ticiane Moto, que eu acho que é a escola de Fortaleza, é a mais nova. Ticiana? É a mais nova companheira da ABEL. Exatamente, né? A Ticiana está à frente da escola de Fortaleza. Outro lugar ruim, né? Também em Fortaleza. Nós fizemos já encontro em Fortaleza. Já fizemos em parceria com a Unali. A Unali, um encontro teve um encontro em Fortaleza. E precisa voltar à escola da Assembleia, quer dizer, não sei como é que está lá, devem estar lá. Lá, inclusive, porque eu me lembro do espaço, era fantástico lá em Fortaleza. A sede, inclusive no Ceará, é uma Universidade do Parlamento Cearense. Exatamente, a Universidade do Parlamento. Nós temos hoje 3 universidades em Assembleia Legislativa. A Universidade do Parlamento Cearense, a Universidade da Assembleia Legislativa do Amazonas e temos uma terceira universidade também. Fortaleza, Amazonas, e a estrutura que eles têm lá no Ceará é impressionante. Eu me lembro de conhecer, realmente é muito, muito bacana. A nossa amiga que estava lá, que ficou à frente da escola, mas ela se aposentou, né? Lá no Ceará, aposentou. Ela se aposentou. Agora fugiu o nome dela aqui. Bom, temos aqui uma pergunta já da Ticiana. Não é o seu caso, hein, Ticiana?
qual é o maior, os maiores desafios das escolas no parlamento no momento atual, né? Na atualidade? O maior desafio? O desafio... eu acho que, eu tenho aqui uma ideia, que a questão é sempre ter um projeto pedagógico bem feito, mas a questão sempre é recurso, é garantir recursos. Sem dúvida. Os desafios são imensos, até porque educação no Brasil é um grande desafio, seja em que área for, em que campo for, né? Mas o grande desafio das escolas do Legislativo é que essas escolas sejam reconhecidas não só nas próprias casas legislativas, onde elas atuam, mas principalmente sejam reconhecidas pelos cidadãos, né? Porque, na verdade, Lamari, e você sabe muito bem disso, dos três poderes da República, o grande desconhecido da população, por incrível que pareça, é o poder legislativo. Exato. Todo mundo conhece o executivo, todo mundo conhece o judiciário, mas a grande maioria da população ainda desconhece as atividades dos parlamentares, dos vereadores, dos deputados estaduais, dos senadores da República, né? O trabalho que o parlamento faz em prol dos cidadãos, em prol da democracia, o papel do legislativo como fiscalizador das atividades do Poder Executivo. E a escola do Legislativo, às vezes dentro do próprio parlamento, ela é uma desconhecida. Como eu disse agora, quando a escola do Senado começou, ela era desconhecida da maioria dos servidores do próprio Senado Federal. Então, esse é um grande desafio, as escolas serem reconhecidas dentro das suas próprias casas legislativas, e um dos grandes desafios também é que ainda hoje, infelizmente, há uma grande rotatividade dentro das escolas do Legislativo, no nível de direção das escolas, que mudam muito rapidamente, não é? E a falta de um projeto político-pedagógico, como você mesmo disse agora, para dar continuidade às suas atividades. Exatamente. Mas o nosso grande desafio, esse realmente, a Tiziana fez a pergunta, é o seguinte, Tiziana, é nós trazermos para dentro das escolas do Legislativo os cidadãos. Esse é um grande desafio. Fazer com que os estudantes de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior, os professores das escolas do Brasil, passem a frequentar as atividades. Você falou, a questão do reconhecimento. O reconhecimento é interno, mas é da sociedade também. Da sociedade como um todo, exatamente. É aí que vai conseguir recurso, vai ser a partir daí, né? E essa questão da descontinuidade, que é uma característica própria do Poder Legislativo, né? As mesas diretoras têm lugares em câmaras que é de 1 ano apenas, né? Às vezes, a maioria 2 anos, mas às vezes 1 ano. Exato. É muito pouco para quando a gente fala de gestão pública, né? Então, e aí tem essas mudanças, muda a mesa diretora, às vezes muda muito as escolas. Isso é ruim, né? Não há uma continuidade. Não há continuidade, né? A educação precisa de um processo mais contínuo, né? Para que ele consiga fazer. Flora, antes de entrar em outras perguntas, hoje mais ou menos quantas escolas nós temos no Brasil? É uma coisa interessante, Damari, essa da Escola Legislativa. Você vê, nós começamos com 4, né, em 2003, né, ou seja, há 20 anos, e hoje nós temos, eu digo aproximadamente, porque eu não tenho um número exato, porque a cada dia surge uma nova escola do Legislativo no Brasil. Mas hoje nós temos aproximadamente 355 escolas do Legislativo funcionando no Brasil, instaladas e funcionando. Em todas as assembleias... 355. 355. Em todas as assembleias legislativas, em todos os tribunais de contas estaduais e municipais, e em quase 300 câmaras municipais. Nem todas as câmaras municipais de capital têm escola do Legislativo. Nós temos mais ou menos hoje 16 câmaras municipais
em capital funcionando. Tem capital que não tem escola legislativa. Mas nós tivemos um movimento muito grande no interior. Não é? Então nós temos, por exemplo, Minas Gerais, até por ser o estado que tem o maior número de municípios, são mais de 850 municípios, é o estado que tem mais escolas do legislativo, deve estar se aproximando de 100 escolas do legislativo só em Minas Gerais. São Paulo passou de 70. Pois é, temos São Paulo, que tem um número já elevado de escolas. Recentemente foi criada, entrou em funcionamento a escola do Presidente Prudente também, há pouco tempo. Temos o Rio Grande do Norte também, com um número elevado de escolas, um trabalho que o nosso amigo João Maria tem feito lá na frente da Escola da Assembleia. Então tem aumentado muito o número de escolas lá. Temos o Rio Grande do Sul, com o trabalho do Ricardo Simas, lá no Rio Grande do Sul, com mais de 20 escolas do Legislativo, lá no Rio Grande do Sul. Santa Catarina também é um estado que tem bastante número. Escola. Enfim, cada dia está surgindo uma escola nova no Brasil. Eu acho que em Santa Catarina, tenho certeza, mas vou deixar para você falar. A gente tem nós temos aqui uma pergunta do Ricardo que acho que passa um pouco por a experiência de Santa Catarina. O Ricardo Simas perguntou o seguinte: criar uma escola no Legislativo que tem uma estrutura muito pequena, às vezes apenas 2 servidores, como fazer isso? Por exemplo, tem município que é muito pequeno, então a escola do Legislativo lá tem 2 servidores, é o caso até aqui em São Paulo, Bálsamo, né, que tem ali, acho que tem 3 servidores. Mas em Santa Catarina eles têm uma experiência interessante quando é muito pequeno o município. Tem sim. Aliás, foi um fato interessante que aconteceu lá em Santa Catarina, porque são municípios próximos uns dos outros, lá nessa região, é a região do Vale do Itapocu, que é o rio que passa nessa região. E lá são 7 municípios em volta desse rio. Então, o que é que os vereadores da região decidiram? Criar uma escola para atender aos 7 municípios. Chama-se AVEV. É a Associação do Vale do Itapocu, do Vale do Itapocu. Então, é uma escola do Legislativo que atende a 7 câmaras municipais. Foi uma experiência exitosa, né? Já está sendo replicado em outra região também, lá de Santa Catarina, e qualquer outro estado brasileiro também que tem escolas do Legislativo próximas umas das outras. Em Minas Gerais ocorre muito isso, município muito próximo, que pode criar uma escola polo e aquela escola atender a outras da região, né? Mas nada impede que uma escola de um município que tenha 5.000 habitantes, por exemplo, tenha uma escola pequena que seja, uma sala só, com um servidor só, mas que tem o nome escola gravado na porta. Isso é importante. Eu costumo sempre citar o exemplo de Bálsamo, que eles têm um programa, eles fazem educação para a cidadania para todas as crianças lá, do ensino básico, médio e fundamental, quer dizer, eles fazem, e é uma escola, uma câmara, se eu não me falha a memória, tem 3 servidores. Os 3 fazem tudo lá, e estão os 3 na escola. Exatamente. Né? Mas a ideia de associação, né, de se reunir também é muito interessante, muito interessante também. Ou seja, depende de vontade, né? Pode fazer as várias formas. Tem uma escola sede, né? Que seria uma escola polo ali da região, a ideia de associação, ou mesmo, se tem vontade, criar a sua escola pequena, com a realidade do município, né? E até porque, sabe, Lanari, é importante ter escola do Legislativo na Câmara Municipal, na Assembleia, no Tribunal, no Congresso Nacional. Por quê? Como disse o professor Hildo Cosson, nosso amigo, um grande estudioso das escolas do Legislativo, um grande educador, ele escreveu um livro cujo título é Escolas do Legislativo, Escolas de Democracia. Sim. E hoje, mais do que nunca, diante de tudo que nós temos visto no Brasil, mais do que nunca é necessário nós termos escolas de democracia, né? E a escola do Legislativo representa bem isso, esse símbolo, né? Então, se você tem uma Câmara Municipal, por menor que seja, com uma estrutura mínima, mas que tenha um servidor que possa estar à frente
de uma sala que tem uma placa escrito Escola do Legislativo, é sinal de que ali tem uma sentinela da democracia, Exatamente. né, para manter acesa essa chama. Né? Então é importante ter isso aí, sabe? Eu vou aqui só falar da Thaís Moutinho, que está dando boa noite, falando que a live está excelente. E aí a escola da Alesc está parabenizando por esse número, né, da Assembleia de Santa Catarina, pelo número de escolas no Brasil. O Adalberto de Taboão da Serra está dando boa noite para a gente, né? Está dando parabéns para nós. A Escola de Santa Catarina também está informando aqui que tem 20 escolas em câmaras municipais lá em Santa Catarina e são 2 associações de câmaras, a AVEV, e a UCAV. A UCAV eu não conhecia, depois vocês mandem mais informação para a gente. A AVEV eu conheço. A Lídia mandando também para nós boa noite. E aqui a Neide Castro, né? Boa noite, né? Parabéns, Flora, pelo seu trabalho. A Lídia, a Neide, desculpa, ela é servidora pública de Teresina, Piauí, né? Parabenizando pelo seu trabalho à frente da ABEL. A Neide acompanha o nosso trabalho já há algum tempo e realmente o Piauí tem se destacado, né, nessa área da educação legislativa, até porque foi o primeiro estado brasileiro que adotou a Constituição em miúdos, que é o estudo da Constituição Federal para estudantes de ensino fundamental, a leitura da Constituição, o estudo da Constituição, o primeiro estado que oficializou em todas as escolas públicas do estado, foi o estado do Piauí. Então, acho que é por isso que a Neide acompanha bem esse trabalho lá. Muito obrigado, Neide. Que bom ter encontrado educadores comprometidos com a educação democrática. Beijo a toda a Leia. Um beijo para você, Leia. A Leia falando aqui, né? Bom, que bom também ter você aí na escola de Santa Catarina. A gente fica muito feliz, você faz um trabalho fantástico, né? E eu achei aqui, tem uma pergunta que é muito interessante. Eu gostei dessa pergunta aqui da nossa nova companheira, Tiziana. Ela fala assim: as escolas do parlamento podem contribuir com os debates ocorridos em plenário, agregando a sociedade, a academia na discussão de plenário? Pode sim, Tiziana, e deve. Até porque, veja bem, voltando ao artigo 39 da Constituição, que diz que escola do Legislativo, escola de governo, existe para capacitar os servidores públicos. Perfeito, né? Nós precisamos ter servidores públicos capacitados, bem treinados, para que eles possam exercer bem a sua atividade profissional, sem dúvida nenhuma. Mas a escola do Legislativo, hoje, até por iniciativa da ABEL, ela não existe para funcionar só para dentro da Casa Legislativa ou para dentro da Corte de Contas. Ela existe também para atender quem está fora da Casa Legislativa e da Corte de Contas, ou seja, atender o cidadão. Por isso que ela é escola de democracia, por isso que ela é escola de cidadania. Então, o que a escola ela é um agregador para que os cidadãos passem a frequentar as casas legislativas, as câmaras municipais, as assembleias, o Congresso Nacional e as Cortes de Contas. Então, nós precisamos trazer a academia para discutir os assuntos de interesse dos cidadãos dentro do plenário das casas legislativas, sim. Você sabe que no ILP, na Escola Legislativa da Assembleia Legislativa de São Paulo, quando eu fui diretor lá, nós tínhamos um trabalho muito grande ligado às comissões, né? Portanto, ao processo legislativo. Então, quando o parlamentar, o deputado estadual, tinha lá uma ideia de um projeto e ele queria discutir, nós trazíamos especialistas da academia para discutir aquele projeto. Exatamente. Então isso era muito bacana, porque me lembro de um deputado, não vou falar o nome dele, mas ele era ligado à área de meio ambiente. Então ele às vezes tinha a ideia, né? A ideia era muito boa, que eleitores dele, o ONG davam, e a gente fazia as discussões com a universidade, com essas ONGs e tal, ia aperfeiçoando o trabalho dele.
E muitas vezes o ILP era chamado, quando tinha uma discussão importante dentro da comissão, olha, traz um especialista em segurança pública. Aqui mesmo em Itapevi nós tivemos isso, né? Nós tivemos discussão na área de segurança pública, já tivemos na área de educação, inclusive aqui a gente tem os fóruns. Os fóruns são discussões de questões de gestão pública, né, que são discussões que os vereadores fazem e acabam ajudando eles a trabalhar no processo legislativo, a trabalhar na relação deles com a sociedade. Eu acho que as escolas têm muito a contribuir, sim, sem dúvida, né, com essa atividade. E uma coisa interessante também, Lamar, é que hoje a gente percebe, né, a importância das escolas do Legislativo de Contas, que elas têm sido motivo de estudos em trabalhos acadêmicos, né, em teses de dissertação, em teses de mestrado, de doutorado, inclusive, também, né? Então, as escolas do Legislativo estão se tornando cada vez mais motivo de estudos por parte das universidades, da academia, pessoas interessadas em conhecer as atividades como se desenvolve nas escolas do Legislativo. Então, nós temos visto isso, que as escolas do Legislativo extrapolaram hoje todas as paredes, as divisórias, as fronteiras das casas legislativas e das Cortes de Contas. Hoje é um instrumento que está sendo utilizado cada vez mais pelos cidadãos em todo o Brasil. Aqui vem uma pergunta do Marcos Batalha, que eu acho que a gente acabou já abordando e respondendo, que é a questão dos consórcios entre câmaras, né? E aí a criação de escolas. Inclusive, quando uma Câmara Municipal, uma escola do Legislativo de uma Câmara, for oferecer uma palestra ou um curso sobre determinado tema, ela pode convidar não só os servidores da Câmara, os cidadãos da cidade, mas os servidores de outras câmaras municipais próximas para assistirem também a palestra, participarem do curso, servidores do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Não é? É uma escola aberta. É por isso que chama-se escola de democracia, escola de cidadania, porque é para todos os cursos que são oferecidos. O Ricardo Simas fez uma pergunta difícil para nós aqui agora. Opa, que é para você, na verdade. Para mim não. Se eu soubesse, tem aquele ajuda aos universitários, tem chance de... Vamos lá. O Ricardo Simas perguntou para a gente aqui, existem muitas escolas que não são filiadas à ABEL, dentro dessas 355. Como trazer essas escolas para o nosso grupo da ABEL? Essa pergunta quer pedir ajuda? É uma pergunta difícil, sim, mas de responder. Olha, eu acho o seguinte, que a nossa associação, ela existe para quê? A finalidade dela está no estatuto da associação, congregar as escolas do Legislativo de Contas do Brasil. Esse é o princípio basilar da nossa associação. Mas não é só isso que a ABEL faz. A ABEL, ela serve de elo entre as escolas do Legislativo e a escola do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e do Instituto CZD do Correio do Tribunal de Contas da União, porque a sede da ABEL é em Brasília. Então, lá, nós estamos lá em Brasília, lá na sede do Senado Federal, para receber os representantes das escolas que forem a Brasília, tratar de assuntos de interesse das escolas, para levarmos para abarcar reuniões e ver os cursos oferecidos pela Escola do Senado, pela Escola da Câmara e pelo Instituto CZD do Correio para as escolas. Então é importante que as escolas estejam filiadas à ABEL, porque a ABEL abre esse caminho para que as escolas tenham acesso a outros. E mais, o intercâmbio que a ABEL proporciona entre todas as escolas do Legislativo do Brasil. Quem é filiado à ABEL sabe muito bem disso, que quando tem alguma dúvida, quando precisa de um curso, quando há necessidade de ter um palestrante, vai recorrer à ABEL para que a ABEL indique. Né, inclusive os municípios que estamos vendo agora aí, que não tem escola, a ABEL sempre apoia
independente de se ela vai lá se filiar na frente, a gente espera que se filie, mas independente disso ajuda na criação, regimento interno, né, nos atos. Projeto de resolução que cria a escola do legislativo, nós então, temos um modelo de projeto de resolução. Então, assim, dá um apoio e faz também toda essa ponte com o ILB, com o CEFOR, sempre indica, olha, né, eu sei que eu precisei muito desse apoio da ABEL nesses anos todos. Às vezes, preciso de uma indicação de professor ou de alguém, preciso conversar para resolver um problema no ILB, né? Então a ABEL sempre foi essa ponte, né? Sem dúvida nenhuma. É um processo. Agora, sobre isso, é importante, quer dizer, na verdade não é que é importante, é mais uma curiosidade aqui que eu tenho. Você tem viajado aí para conhecer, às vezes nas inaugurações de escolas, né? Às vezes nem elas se filiam, mas você está lá presente, eu acho que isso é importante, dar um apoio para as escolas. Qual é o lugar mais inusitado que você foi, que você andou aí? Porque o Florian, ele realmente fez coisas assim, de às vezes estar eu liguei uma vez para o Florian, se eu lembro, você não vai lembrar, mas estava lá numa cidade no Nordeste, depois eu liguei para você estava no interior do Rio Grande do Sul. E eu me lembro que você tinha reclamado do calor, que estava fora, e aí você estava numa temperatura que estava lá nos seus 7, 6, 8 graus, assim. Olha, na realidade, Damari, o Brasil é um país fantástico, né? Eu confesso para você que todas as cidades que eu fui em todos os 26 estados, estive em todos eles, não só nas capitais, mas no interior também, e nunca tive o dissabor de chegar em algum lugar desse, não ser bem recebido, não ser bem recepcionado e não ter participado de atividades tão envolventes como é a inauguração de uma escola do Legislativo. Não tem nada mais bonito do que a instalação de uma escola do Legislativo, numa sessão solene de uma casa legislativa. Eu não reclamo de nenhum lugar desse que eu fui, pelo contrário. Eu só agradeço a oportunidade de ter conhecido tantos lugares maravilhosos como nós temos no Brasil, quer seja no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Onde eu vou, eu confesso para você que eu sou apaixonado pela cidade onde eu estive. Não só pela cidade, mas principalmente pela gente dessa cidade. É um povo muito generoso, esse povo brasileiro. Realmente e essa diversidade, né? Você ir em lugares diferentes e conhecer as peculiaridades. Eu acho que também isso é importante, que as pessoas fiquem atentas. Eu acho que é importante nos nossos encontros, isso fica muito evidente. Você tem escolas que tem muito recurso, de cidades que são industriais, mas você também tem escolas em cidades, né, que são mais agrárias, com algumas outras também não tem nada disso, de repente são muito pobres. Então, ao montar uma escola, precisa sempre, ela tem que traduzir os problemas do seu município, da sua cidade, né? Porque não adianta você criar uma escola que esteja completamente fora daquela realidade local, né? Ela precisa representar a cidade, porque nossas escolas legislativas precisam estar conectadas com essa realidade local, porque elas vão ajudar nessa construção de políticas públicas, da educação para a cidadania, e cada lugar tem as suas peculiaridades. Não dá mesmo aqui, a gente aqui em Itapevi, Cotia está aqui pertinho, mas são cidades diferentes. Os programas que se pedem são diferentes, os problemas, os cursos, né, que são oferecidos, porque os problemas são diferentes. Da população, né? Então isso fica uma dica também, quando se monta uma escola, tem que ficar muito atento ali à questão. Você tem que ver o que é o básico, né? O que é o principal de uma escola. No caso da escola do Legislativo, né? São os cursos sobre processo legislativo, sobre regimento interno, sobre lei orgânica, as coisas que precisam para o Legislativo funcionar, sobre orçamento, né? Mas isso aí abre-se um leque imenso de outras atividades que a escola pode oferecer para a população. O Ricardo Simas lembrou aqui, embora ele fez aquela pergunta difícil, mas ele lembrou que a ABEL ajuda também, ele manda sempre umas doações
de livros da gráfica do É isso que Senado. eu ia justamente falar agora, porque não basta só criar a escola do Legislativo, na Casa Legislativa, na Corte de Contas. Junto com a escola, deve ser criada a biblioteca. Aqui, vocês estão vendo aqui uma biblioteca, aqui na escola da Boa parte é doação do Senado. Senado Federal. O Senado Federal tem um programa de doação de livros, porque o Senado tem uma editora. Eu fui diretor dessa editora. E produz, essa editora do Senado, chama-se Secretaria de Editoração e Publicações do Senado Federal, produz obras valiosíssimas na área da cultura, da história, da economia brasileira, de livros históricos, de livros que muitas vezes as editoras privadas não têm interesse em publicar, em editar, porque não são livros com grandes vendagens, mas que são importantes para a manutenção, a preservação da história brasileira. E tem um conselho editorial do Senado que produz essas obras. E esses livros estão disponíveis para as câmaras municipais que quiserem ter em seu acervo essas obras publicadas pelo Senado Federal. Além das obras de cunho histórico, tem as publicações de legislação, desde a Constituição Federal, passando por todos os estatutos e códigos. E mais, Lamari, que você conhece muito bem, que foi criação da ABEL, a coleção Miúdos. A coleção Miúdos, para quem não conhece, começou com a Constituição, o estudo da Constituição Federal para estudantes de ensino fundamental e de ensino médio, escrito pela professora Madu Macedo, que era diretora da Escola do Legislativo da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, e a nosso pedido, ela escreveu a Constituição Miúdos, o estudo da Constituição, principalmente do capítulo dos direitos e deveres do cidadão, para que as crianças de ensino fundamental entendam o que está escrito na nossa Carta Magna. E hoje, essa publicação se tornou uma publicação oficial do Senado Federal, e o Senado transformou isso aí numa coleção, que além de ter a Constituição em miúdos, tem a coleção em miúdos, que é a Lei Maria da Penha em miúdos, Código de Defesa do Consumidor em miúdos, Lei da Igualdade, Estatuto da Igualdade Racial, e vai sair o Código de Defesa do Consumidor brevemente. Talvez seja lançado até no próximo encontro da ABEL. Por falar nisso... Por isso que é bom ser filiado à ABEL, porque vai receber lá o... Então, você sabe que aqui já... a Escola de Novo Hamburgo está falando exatamente isso, que os encontros da ABEL são uma ótima oportunidade de aprendizado e de compartilhamento de boas práticas. Né? Nós fazemos 2 encontros anuais, um no primeiro semestre e um no segundo semestre, um em parceria com a UNALI, que é a entidade que congrega todas as Assembleias Legislativas e os deputados estaduais, e outra só os diretores de Escola do Legislativo do Brasil. São 3 dias que a gente discute, conversa, troca ideias, né? É muito importante a participação das escolas, né? Se filiar à ABEL justamente por isso. Né? A Escola de Novo Hamburgo também ressalta que lá no Rio Grande do Sul eles têm uma rede de escolas, né, que pegam o legislativo, o executivo e os tribunais de contas. Isso. É importante aqui em São Paulo nós temos a APEL, lá no Rio Grande do Norte também tem a Associação das Escolas Legislativas do Rio Grande do Norte. Exatamente. Né, então são atividades importantes. Não parece, mas nós já falamos quase 50 minutos, eu acho. Aqui, é né? Mesmo? Não parece. Mas eu vou, antes de encerrar, eu vou pedir que você fale. Agora nós estamos chegando nos 20 anos da ABEL. Então, nós vamos ter aí um próximo encontro importante que vai ser de comemorativo. O que você pode adiantar desse encontro? Olha, esse encontro vai ser justamente, esse é o ano dos 20 anos da ABEL, né? 20 anos. Então, nós vamos procurar fazer uma série de atividades no decorrer do ano para comemorar esses 20 anos de existência, esse êxito que nós chamamos de a Revolução Silenciosa. São 20 anos em que nós não fizemos marketing, não fizemos propaganda, não fizemos nada que alardeasse essa grande entidade que chama-se Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas, carinhosamente chamada de ABEL, mas que vem prestando um grande serviço à cidadania brasileira, à democracia,
tem prestado um grande serviço às casas legislativas e Corte de Contas do Brasil. Nós temos estimulado os servidores a cada vez mais se capacitarem, a atenderem melhor os seus parlamentares para quem eles trabalham, né? Temos aberto as casas legislativas para que os cidadãos participem e conheçam como funciona o parlamento brasileiro. Então, nós estamos preparando uma série de eventos para comemorar esses 20 anos, inclusive o lançamento de um livro contando a história da ABEL nessa trajetória dos 20 anos. Esse é um dos eventos que nós vamos realizar, mas tem outros mais que, por enquanto, nós vamos manter em segredo, que é para despertar a curiosidade de todos e fazer com que todos venham participar do encontro da ABEL desse primeiro semestre, que será realizado na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A Prefeitura Municipal de Campo Grande, a Câmara Municipal de Campo Grande e o Tribunal de Contas do Estado vão organizar esse evento e vai ser um sucesso muito grande. E vamos fazer essa grande festa de congraçamento dos 20 anos da ABEL. Bom, ótimo. Eu quero agradecer aqui a presença de todos aí, todas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui no Minuto Cidadania. Tivemos uma participação grande, né, de pessoas aqui, recebi, acho que falei de todo mundo, tivemos bastante perguntas, acho que faltou algumas perguntas aqui. Flória, eu agradeço muito a sua presença. Eu acho que a gente acabou de produzir aqui um documento histórico, né, porque você contou um pouco da sua história, né, como você começou a sua carreira pública, nas escolas do Legislativo, a sua participação no ILB, a constituição da ABEL, e deu algumas dicas importantes aí. Então, esse é uma live aqui que a gente fez hoje, não é uma live, é um podcast, né, que a gente deixa à disposição, está lá no YouTube, não é isso, pessoal? E várias escolas vão poder assistir, as que querem se formar, as que estão em formação. Eu acho que é muito importante, vale a pena a gente até marcar mais à frente uma live para fazer a continuidade disso, com a sua experiência, como tocar essas escolas, o que tem que fazer, quais são os problemas das escolas. Você vê que nós tivemos perguntas interessantes, mas eu agradeço muito a sua presença, você ter vindo aqui em Itapevi, nessa pequena escola, mas que a gente ficou muito envaidecido aqui da sua presença hoje para dar essa aula aqui para a gente. Obrigado, Flora. Eu que agradeço, Damares, se você me permitir mais 2 minutinhos, por favor. Eu confesso aqui, quero dizer isso de público, né, que eu conheço as escolas do Legislativo do Brasil, não conheço todas, mas conheço a maioria, né, mas eu não esperava ser surpreendido como eu fui hoje aqui na Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi, pela organização, primeiramente da Câmara Municipal, que você me mostrou, né, as dependências da Câmara, a exposição dos quadros que tem de artistas expostos aqui nas dependências da Câmara Municipal, a organização da Câmara em si, né, uma Câmara que funciona e que tem atendido muito bem a cidade, pelo que eu percebi hoje aqui, pela disposição dos servidores. Eu observei os servidores que estavam aqui, com quem nós nos encontramos nas diversas salas e gabinetes, né, como são atenciosos, como são preparados. É uma equipe que realmente funciona em sintonia, pelo que deu para perceber muito bem isso hoje. E a escola muito bem estruturada. Eu diria até para as demais colegas das escolas do Legislativo do Brasil, que a escola do Legislativo de Itapevi pode servir de referência, de modelo para que outras escolas funcionem, porque as atividades que são desenvolvidas aqui, inclusive com publicação de uma revista que a escola aqui tem, com essa biblioteca, com as atividades que a escola desenvolve,
inclusive com um coral, que a escola aqui também tem. Então, é a escola do Legislativo que nós imaginamos. Agora, só faltou eu dizer uma coisa para você, porque na minha idade a gente tem que se permitir esquecer de vez em quando, não é, de dizer alguma coisa. Além de criar as bibliotecas, as escolas, as câmaras municipais, tem que criar também os seus memoriais. É importantíssimo que uma casa legislativa tenha o seu memorial instalado, porque o memorial é a preservação da memória, não só da Câmara, mas a preservação da memória da cidade onde ela é sediada. Para encerrar mesmo, agora encerrando de verdade, aí também fazendo uma propaganda, o Flória vai levar para Brasília. Melhorar a acessibilidade só depende da sua atitude, que é uma publicação nossa, com o nosso Jadson Nunes, que é o responsável. É um livro muito elogiado aí pelos especialistas na área da questão da acessibilidade. A revista do Parlamento, a 1 e 2, né, nós estamos aqui, aliás, vamos lançar a terceira, em breve a quarta. A terceira já encerrou, recebemos, aliás, bastante publicações de pessoas que querem participar. Então nós temos um conselho editorial, então é uma revista que está bem feita. Essa aqui é o número 1 e número 2, uma que tem uma entrevista, inclusive, com o professor Dalmo de Abreu Dallari, um dos maiores juristas do país, que morreu recentemente, né? Mas tem uma entrevista, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no número 2. Que maravilha. Né? E também passo as suas mãos aqui, que foi realizado tudo isso pela escola, e esse também foi feito pela escola, a história de Itapevi. Temos um livro aqui da história de Itapevi, da memória. Nós temos aqui a história de Itapevi, que é muito interessante, então vai levar, não volta de mão banana. E ele nos deu aqui, que eu vou passar a mão do presidente, né, a história da capitania de São Vicente. Esse daqui você sabe que a gente devia de dar lá para o prefeito de São Vicente, que é meu amigo. Vamos dar Vamos dar para ele, eu mando outro livro para você. O prefeito de São Vicente. Mas olha, Damari, eu vou confessar aqui para você que um dos presentes que eu mais gosto de receber é livros, né? Eu, quando encerrar minhas atividades profissionais, né, que já está próximo, eu quero começar a ler os livros que eu tenho lá em casa. Mas eu vou começar com esse de melhorar a acessibilidade, só depende da sua atitude, porque como eu já estou no grupo dos 60 mais, esse livro vai ser muito importante. Você quer saber os seus direitos já. Isso vai ser para mim. Muito obrigado a todos, viu? E foi uma alegria muito grande, uma satisfação poder participar dessa live com você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço, Flória. Obrigado, pessoal, e até o próximo Minuto da Cidadania.